Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que nós teremos na nossa aula. Aula 02, com objeto de conhecimento, escritores modernistas, poetas e prosadores, e com detalhamento, modernismo no Brasil, primeira fase, contexto de produção, modernismo no Brasil, primeira fase, características. E a gente vai descobrir então o que é esse modernismo, quem são esses autores, o que é prosa, o que é poema na nossa aula. Então vamos a ela. A gente tem bastante coisa para apresentar, então a gente não vai perder muito tempo. É importante que a gente conheça alguns conceitos, e o primeiro conceito que a gente vai apresentar para vocês é o de modernismo. Movimento artístico e literário que surgiu no início do século XX buscando romper com as tradições do passado e valorizar a identidade nacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que uma escola literária, um movimento artístico, ele sempre vai tentar trazer alguma coisa nova. No caso do modernismo, ele vem como uma espécie de contraponto àquilo que vinha sendo produzido no século XX no Brasil, ou no final do século XIX. Então existia uma arte, existiam padrões, existiam coisas que os modernistas olharam e falaram: isso aqui não está legal, a gente precisa fazer algo novo, algo que está sendo feito já para fora e que ainda não está sendo produzido no Brasil. Então, para isso, eles vão criar um movimento, apresentar suas ideias que não vão ser bem aceitas num primeiro momento. Daí vem a ideia do modernismo no Brasil. Então, o modernismo no Brasil apresenta essa primeira fase do modernismo brasileiro, ou primeira geração modernista no Brasil. Como ficou conhecido, o período da literatura nacional, que foi de 22, gravem essa data, 1922, ela é extremamente importante para a gente compreender o modernismo. Afinal de contas, foi o ano da Semana de Arte Moderna. Então, a primeira fase vai de 1922 a 1930, e as obras dessa fase são caracterizadas pelo seu caráter inovador, antiacadêmico e nacionalista. A gente vai entender o que significa cada um desses pontos. Então, assim, o movimento modernista no Brasil surgiu durante o fim da República Velha e mostrou o descontentamento dos artistas com a arte e a política nacionais vigentes até aquele momento. E a literatura, ela é sempre muito política, então se num momento muito conturbado da política brasileira, os autores observaram que aquilo deveria ser mudado, eles vão chamar a atenção através da arte para esses aspectos. E assim surge também o modernismo, nesse contexto, no contexto do descontentamento com a própria arte, que lá no parnasianismo estava tentando trazer algumas coisas muito formais, muito técnicas, arcaicas, e o modernismo vai se voltar um pouco contra esse tipo de arte, perfeito? E eu falei para vocês de 1922, que é o ano da Semana de Arte Moderna, evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo, lá em São Paulo, né, que marcou o início do modernismo no Brasil. Artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti apresentaram obras que desafiavam os padrões estéticos da época. Então, esses artistas, eles vão se voltar contra aquilo em vários campos do conhecimento, não só na literatura, pode ser também na pintura, na música, como nós veremos. Então, as influências da Semana de Arte Moderna, aquilo que vai ser o precursor de todos esses movimentos, entre eles, a gente tem aí as vanguardas europeias, o futurismo, o cubismo, o surrealismo, coisas que estavam sendo produzidas na Europa, que alguns dos nossos autores puderam entrar em contato e pensaram: nós precisamos trazer isso para a arte brasileira. Então eles buscavam uma identidade cultural brasileira, mas baseado na arte que estava sendo produzida fora. E o momento que o Brasil passava, né, por transformações sociais e políticas, como a urbanização. Então, transformando as cidades em algo mais urbano, com carros, com indústrias, tem a industrialização e essa crise da República Velha. Então, em aspectos gerais, a gente pode falar principalmente na arte modernista com esses elementos, com a fragmentação, principalmente do sujeito, ele não consegue descobrir o que ele é, quem ele é, a síntese, tudo muito objetivo, busca por uma linguagem brasileira, o nacionalismo, mas um nacionalismo diferente do romantismo, uma ironia, humor e paródia daquilo que já foi produzido, o relato do cotidiano, falando muito sobre a realidade brasileira, algo que lá no pré-modernismo já estava se desenvolvendo, e uma revisão crítica do passado histórico e cultural, subjetivismo e versos livres no que diz respeito à poesia. Perfeito?
E tudo isso vai encontrar essa representação a partir de 1922. Porque o que acontece em 1922? A Semana de Arte Moderna, um evento definidor na literatura brasileira e na arte brasileira, onde artistas se reuniram para apresentar algo novo a uma elite intelectual que, diga-se de passagem, detestou tudo aquilo que foi apresentado. Eles foram muitas vezes vaiados, esnobados, porque era algo muito diferente do que se compreendia por arte. E entre os nossos principais artistas, a gente tem aí na pintura a Anita Malfatti, nós temos o Di Cavalcanti, na escrita, na literatura, temos o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que são essas figuras que vocês estão observando aí do lado, né? Nós temos a Anita, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Alguns outros artistas, nós temos aí o escultor, o Vitor Brecheret, o Manuel Bandeira e o Villa-Lobos, um compositor, um dos grandes compositores brasileiros, escreveu as Baquianas e também fez parte. Então, várias artes, vários artistas, coisas diferentes em inúmeros contextos, perfeito? E a gente vai ver alguns exemplos desses autores, quem eles foram, como essa projeção que vocês podem observar aí das obras da Anita Malfatti, algo que ela trazia na pintura traços diferentes daquilo que vinha se desenvolvendo. Lá na Tarsila do Amaral, isso vai ficar ainda mais potente, diverso, trazendo algo diferente da arte que era produzida, né? Na literatura, a gente tem a apresentação do poema Os Sapos, o que obviamente causou uma certa comoção, porque o próprio poema, como vocês verão, é uma espécie de crítica a todas aquelas pessoas que se acham superiores, que achavam que a arte deveria ser isso ou aquilo, muito mais transcendental, e nós temos esses poetas, esses escritores esnobando, brincando, satirizando aquilo. Então o poema diz: enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Então esses sapos a gente vai ver que são essas pessoas a quem eles fazem as críticas. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. E até brinca com a sonoridade, né, daquilo foi, não foi, como se fosse o som que os sapos vão fazendo. E são vários tipos de sapo. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Percebam aí o parnasiano, que é justamente a crítica àquela poesia muito formal, muito clássica que era produzida antes do modernismo. Então o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Brincando então com a figura do parnasiano, dizendo que ele é uma pessoa com o papo para cima, como se fosse um sapo. Então ele está falando para aquelas pessoas que produziam a poesia parnasiana que eles, na verdade, são sapos. Eles só sabem falar, eles só sabem se vangloriar das coisas e levantar o papo. E aí ele vai brincar com outras figuras, usando o sapo boi. Urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi, como se fosse uma discussão, né? Uma pessoa querendo ser superior às outras, falando da posição social do pai, como se ele fosse um rei. Na sequência, brada em um assomo o sapo tanoeiro: a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatutário: tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas: sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Percebam esse último elemento popular, né? O sapo cururu da beira do rio, como se fosse aquela cantiga popular, trazendo esse elemento do cotidiano, do popular, do povo para a poesia. E imaginem vocês que esse poema foi extremamente vaiado, que foi detestado na Semana da Arte Moderna. Primeiro porque
atingia, né, esses grupos que achavam que a arte devia ser bela o tempo todo e não podia brincar, não podia ter piada. E segundo, porque aquilo que estava sendo feito é muito diferente daquilo que era produzido na arte até então. E agora a gente vai focar em alguns desses artistas. Nós lemos Os Sapos, que é um poema do Manuel Bandeira. Como vocês vão poder observar aí, o Manuel Bandeira nasceu ali no final do século XIX, veio a falecer em 1968, foi nascido em Recife, foi um dos poetas mais importantes do modernismo. E ao lado vocês têm a figura do nosso Manuel Bandeira e a capa de um dos seus livros, o Estrela da Manhã. Grande poeta que sofria de tuberculose, o que influenciou, obviamente, a sua obra. Falou muito sobre infância, sobre morte, a melancolia e a brevidade da vida, justamente pela sua posição de tuberculoso. Ele achava o tempo todo que faleceria, não é verdade? Algumas obras, a gente tem aí A Cinza das Horas, que é de 17, que foi o seu primeiro livro, ainda com influências parnasianas e simbolistas. Isso tem a ver até com a condição de tuberculoso. Ele foi fazer um tratamento na Suíça, teve contato com o simbolismo europeu e trouxe um pouco disso para a sua arte, que depois vai se desenvolver para um modernismo. Entre outras obras, nós temos Libertinagem, de 1930, foi um marco de sua adesão ao modernismo, né? Já mexendo bastante com a estrutura que ele costumava usar, e explora a linguagem coloquial e o cotidiano. A gente vai ver que as obras modernas, elas usam muito na linguagem o cotidiano, a linguagem do dia a dia e a figura também dos trabalhadores e do povo comum. Outro livro, Estrela da Manhã, de 36, são poemas que refletem sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Então imaginem vocês, Manuel Bandeira sempre achando que morreria em função da sua tuberculose. Ele viveu bastante, mas foi um fantasma que o assombrou e trouxe isso para sua poesia, em que alguns poemas falam muito de morte, de espiritualidade, ou se voltam bastante para a infância, um período em que ele era despreocupado, em que não precisava pensar na sua vida e, obviamente, na sua morte. Entre as características literárias do nosso querido Manuel Bandeira, nós temos a simplicidade e clareza na linguagem, principalmente quando ele se torna mais modernista. E é importante que vocês entendam que simplicidade não quer dizer que o poema é melhor ou pior, era justamente isso que eles queriam trazer. O Manuel Bandeira poderia escrever um soneto dentro de forma, usando palavras arcaicas, mas ele preferia trazer essa inovação para a literatura. A gente pode ler poemas com essas características hoje e achar comum, mas naquela época era um choque. Também trazia esses temas cotidianos e existenciais em função da sua proximidade com a morte, e cotidiano porque eles queriam trazer a literatura, a arte de forma geral para o povo, utilizar a imagem do povo. Então nós temos o uso de versos livres e formas poéticas inovadoras. Não eram preocupados tanto com a forma de dizer quantas sílabas tem, quantos versos tem cada tipo de poema. Não, era mais livre. Isso é uma das características do modernismo, inclusive, de usar esses versos livres, principalmente nessa primeira fase. Continuando a nossa contribuição do nosso querido Manuel Bandeira para o modernismo, trouxe essa sensibilidade única para o movimento, combinando tradição literária e inovação modernismo. Então ele trazia essa ideia da tradição, principalmente quando ele na sua fase mais simbolista, mas também inovava em relação ao modernismo. E a sua obra Libertinagem é considerada uma das mais importantes da primeira fase do modernismo. Não deixem de registrar essas características do Manuel Bandeira. São alguns artistas e é preciso entender em que cada um difere. Todos eles, obviamente, buscando um único objetivo, que é essa inovação nas artes. Na sequência, nós temos Mário de Andrade, um dos grandes intelectuais brasileiros. Nasceu ali também no final do século XIX, faleceu em 1945. Já nascido em São Paulo, foi um dos principais idealizadores da Semana de Arte Moderna de 22, um dos líderes, estava ali à frente e é extremamente importante para a literatura brasileira. Além de escritor, foi musicólogo, ele estudava música, né? Crítico de arte e professor, tendo uma atuação fundamental na cultura brasileira. Era extremamente culto, sabia bastante coisa sobre arte de forma geral. E algumas das suas obras,
A gente tem a Pauliceia Desvairada, tem esse título. Ele é ainda pior, porque é um título imenso que geralmente é reduzido a Pauliceia Desvairada, uma coisa que já aponta para essa ideia de caos, né? E é considerado o primeiro livro da poesia modernista no Brasil. Traz essa linguagem coloquial e esses temas urbanos, que vão ser muito comuns no modernismo brasileiro. Também escreveu em prosa, né, Macunaíma, que é de 1928, vocês já devem ter ouvido esse nome, já foi enredo de escola de samba, de Clara Nunes, música de Clara Nunes, já teve filme também, que é esse romance que mistura elementos do folclore brasileiro, não só brasileiro, ele pega muitas lendas indígenas de outros países da América do Sul, até porque ele viajou a esses países da América do Sul, colheu essas lendas, estudou e trouxe para o livro, o Macunaíma. E críticas sociais, criando esse herói sem nenhum caráter. Inclusive o subtítulo do livro. Nós temos Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Ele trouxe esses elementos populares, né? Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve sobre o que tem o Brasil? O Brasil tem samba, tem futebol, tem malandragem. Então, o herói Macunaíma, ele é um pouco essa representação desse Brasil estereotipado. Desse Brasil que traz a malandragem, que traz a mistura étnico-racial, tudo isso que se compreende, principalmente lá fora sobre o Brasil, acaba sendo representado no Macunaíma. Entre outras obras do Mário de Andrade, nós também temos Amar, Verbo Intransitivo. Esse título que já é bem bonito por si só, né, de 1927, é esse romance que aborda temas como sexualidade e educação burguesa no Brasil. E nas características literárias do nosso querido Mário de Andrade, a gente tem aí o uso de linguagem coloquial e experimental, temas urbanos e nacionais com foco na identidade brasileira. Esse uso de linguagem coloquial e experimental justamente é para trazer esse elemento popular. E o temas urbanos e sociais do trabalhador é para trazer a figura do brasileiro para as obras, para falar um pouquinho sobre esse cotidiano, esse dia a dia, trazer algo que geralmente a literatura não costumava explorar, ou que os modernistas acreditavam que a literatura não costumava explorar. Os pré-modernistas já trouxeram um pouquinho, com Lima Barreto, por exemplo, essa figura. É claro que os modernistas vão potencializar e vão chocar por aquilo que eles farão, principalmente no contexto literário, mas no contexto da pintura também a gente tem imagens como os Operários de Tarsila do Amaral, que é a imagem de vários trabalhadores com cores diferentes, com representações diferentes, justamente para falar sobre a pluralidade do brasileiro. Continuando, Mário de Andrade também tinha interesse pelo folclore e cultura popular, viajou ao Brasil e vários países da América do Sul buscando esses elementos e registrando. E a contribuição para o modernismo, Mário de Andrade foi um dos teóricos do movimento modernista, defendendo a criação de uma arte genuinamente brasileira, queria trazer algo que fosse do Brasil e fosse representativo da América do Sul. Sua obra Macunaíma é considerada uma das mais importantes do período, sintetizando as preocupações modernistas com a cultura nacional. Então, essas viagens fizeram com que ele pudesse trazer essas lendas, não só brasileiras, mas de outros países da América do Sul, para Macunaíma, essa obra que é extremamente importante e faz com que a gente compreenda um pouco sobre a própria criação artística, sobre como um artista vai atrás no trabalho de campo, muitas vezes, viajando, registrando, conversando, debatendo, para essa criação artística ser mais evidente. Agora observem comigo o Ode ao Burguês, que vai trazer justamente essa rejeição ao estilo de vida de uma elite brasileira. E já vem desde lá do seu primeiro verso. Eu insulto o burguês. Para eles, o burguês era aquela pessoa que era dono do meio de produção, que estava ali o tempo todo ganhando seu dinheiro, despreocupado, sem se dar conta dos problemas do Brasil, vivendo a sua vida. Então eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. Então ele viu muitos desses grupos, né, São Paulo em desenvolvimento, uma cidade que devia ter muitos desses representantes da burguesia. O homem curva, o homem nádegas, percebam também esse tom coloquial, esse tom humorístico até do poema, que vai ser também uma marca do modernismo. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco.
Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, não só a burguesia, né? Falando um pouquinho também sobre essa aristocracia mais voltada para o imperialismo, que vivem dentro de muros sem pulos, como se fossem isolados nos seus castelos, né? E gemem sangues de alguns 1000 réis francos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os príncipes com as unhas. Então, criticando esse estilo de vida, né? As pessoas despreocupadas, as pessoas que vivem gastando dinheiro, que são snobs, querem mostrar que a sua filha fala francês, que tocam piano, que fazem isso, que não sei o quê. Isso tudo é alvo da crítica do Mário de Andrade. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, como se ele fosse o dono da verdade. Isso tem a ver com a própria Semana de Arte Moderna, né? De olhar para as pessoas que achavam que eram dono das verdades, da literatura, da arte, e que são contrariadas aqui na Paulicéia Desvairada. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol? Choverá arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Uma coisa meio carnavalesca, não é verdade? Como se estivesse querendo trazer essa poesia, essa arte de volta para o povo, para dizer que a arte pertence ao povo e não ao burguês, não o dono de tudo, não a pessoa que acha que é dona da verdade. E além do ódio ao burguês, nós também temos o Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter. A obra narra as aventuras de Macunaíma, um herói indígena nascido na floresta amazônica que parte em uma jornada para recuperar a Muiraquitã. Vocês conhecem o amuleto Muiraquitã, né? Que é um amuleto sagrado que havia sido roubado. A história se desenrola em um tom épico e fantástico, então a gente vai ver muitas coisas que você pensa, não, isso não é possível. Mas calma que é só esse tom épico, essa coisa fantasiosa que o Mário tenta trazer. Então mistura elementos do folclore brasileiro e também da América do Sul, mitos indígenas e influências urbanas. E nas características principais, também de Macunaíma, a gente tem ali linguagem coloquial e inovadora, uma estrutura híbrida, porque vai parecer uma hora que é algo, outra que é outra coisa, e tudo isso se mistura. Nacionalismo crítico, fusão de culturas, afinal de contas ele traz muitos países da América do Sul que têm as suas diversidades e particularidades. Humor e ironia, desde o título, né? O herói sem nenhum caráter, já brinca com essa ideia de um herói, mas que não vale nada, não tem caráter nenhum. A gente tem os temas folclóricos e míticos e a viagem geográfica e cultural, a visita a vários espaços, a vários elementos muito diversos. Na sequência, falamos sobre o Oswald de Andrade. Não são parentes, embora tenham essa coincidência do nome. O Oswald sempre brincou muito com o Mário, fazia piadas, contava mentiras para ver a cara do Mário depois que alguém fosse cobrá-lo sobre alguma coisa. Ele tinha esse tom mais irônico, mais humorístico, um humor bastante pesado às vezes. Então, também nascido em São Paulo, Oswald de Andrade foi um dos líderes do modernismo e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. E provavelmente é um dos que mais se voltam também para as vanguardas. Ele utiliza muito isso na literatura, o que acaba sendo bastante chocante, bastante diverso, trazendo elementos do cubismo, por exemplo. Você pensa, como é que eu vou usar elementos do cubismo, que são vários quadrados, triângulos juntos na literatura? Como é que eu vou fazer isso com palavras? É possível. Ele faz muitos seus textos em blocos para parecer que é uma espécie de montagem. Continuando sobre o Oswald, ou Oswald, como ele preferia, teve uma personalidade irreverente e polêmica, porque ele gostava de fazer piada, era conhecido por esse humor ácido, críticas sociais, vivia sacaneando ali o nosso querido Mário de Andrade, fazia piadas sobre ele, fazia com que outros artistas fossem cobrar quando ele contava alguma mentira, para depois ver a cara do Mário muito chateado, e depois ele dizia, calma, só quis brincar um pouquinho com você. E entre as suas principais obras, a gente vai falar sobre o manifesto, sobre o Pau-Brasil, que são poemas que celebram a cultura brasileira com linguagem simples e direta. Já utiliza ali no título esse elemento, né, do pau-brasil, a árvore que deu nome ao Brasil e foi bastante explorada pelos portugueses durante a colonização.
Temos também as Memórias Sentimentais de João Miramar, que é de 24, que é um romance que utiliza uma narrativa fragmentada e inovadora, que é justamente esse elemento do cubismo, em que todos os blocos parecem que são cubos independentes. Que ele tentou trazer para a literatura esse elemento da vanguarda modernismo, do cubismo. Temos o Manifesto Antropófago, texto que propõe a deglutição. Como assim, professor? O que é isso? Antropofagia? Vocês já devem ter ouvido falar sobre antropofagia, que é um canibalismo como se fosse ritual. Vocês sabem, né? O canibalismo de pessoas que consomem carne humana. Isso aí é muito encontrado, era muito encontrado em algumas tribos brasileiras que consumiam a carne do seu adversário para pegar as melhores características. Eles acreditavam que comendo a carne do adversário que foi derrotado, ele assimilaria as melhores características daquele adversário. Quando o Oswald traz esse elemento da cultura indígena para esse título, Manifesto Antropófago, ele quer falar que ele precisa devorar outras culturas, assimilar para utilizar o que há de melhor. Mas não significa que a gente agiria como se fosse um italiano, um francês, não. É só utilizar o que eles tinham de melhor na arte e trazer para a nossa arte e assim transformar em outra coisa mais potente e mais forte. Nas suas características literárias, a gente tem a ironia e o humor como ferramentas de crítica social, então ele critica a partir do humor e da ironia, e essa linguagem coloquial e despojada, que como vocês podem perceber aparece em praticamente todos, porque isso é um traço do modernismo. Além de abordagem de temas nacionais com uma visão crítica e irreverente. E a gente vê que ele não é hipócrita, né? Porque ele fala que ele está utilizando elementos de uma outra cultura, mas ele quer trazer para o nacionalismo brasileiro. Mas o nacionalismo brasileiro, para ele, não vai sobreviver sozinho. Ele precisa evoluir a partir daquilo que há de melhor na outra cultura também. Entre as suas contribuições para o modernismo, nós temos um dos grandes inovadores do movimento, propondo essas ideias radicais como a antropofagia cultural. Que, como eu falei, defendia a assimilação das influências estrangeiras de forma crítica e criativa. Sua obra influenciou gerações posteriores de artistas. E como é que isso vai funcionar? Como é que eu vou influenciar a minha arte a partir de ideias do estrangeiro? Para isso, nós temos o Manifesto Antropófago. Essa obra do Oswald de Andrade vai funcionar como uma bússola para aqueles que querem se aventurar no modernismo brasileiro, porque eles vão observar e pensar, então a minha arte precisa ter um quê a mais. Eu posso utilizar temas nacionais, mas eu também preciso trazer algo inovador, algo diferente para que aquilo se transforme em algo ainda maior e melhor. A gente trouxe um texto do Manifesto Antropófago, do Oswald, lá de 1928, já vai ser escrito em uma das revistas que ele regia. Só a antropofagia nos une, quer dizer, esse canibalismo ritualístico, socialmente, economicamente e filosoficamente. Você pode ver que soa uma coisa assim muito pesada, né? Como assim o canibalismo vai nos unir? É justamente para chocar e chamar a atenção. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. Né? Como se dissesse que a gente necessariamente já faz isso. Não existe eu criar algo, existe eu transformar algo. De todas as religiões, de todos os tratados de paz. E aí ele brinca com o trecho do Shakespeare, né? Você já deve ter ouvido ser ou não ser, eis a questão. Aqui ele vai brincar e trazer esse elemento nacional para justamente explicar o que ele está tentando fazer. To be or not to be? That is the question. Utiliza aí em inglês, fala do tupi, esse elemento indígena, né, da língua indígena, esse tronco indígena, e brinca com a junção das duas coisas para falar o que é a antropofagia que ele está tratando. Contra todas as catequeses, contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Isso é muito importante. Trazer o elemento do outro. Lei do homem,
lei do antropófago. E aí, claro que o manifesto tem outros elementos, mas isso ajuda a gente a entender que é consumir essa cultura do outro para transformar a mim e transformar a minha produção também em algo totalmente novo e melhor, perfeito? E a gente vai encerrando falando aqui do Oswald de Andrade, falamos do Mário, do Manuel, todos eles com essa espécie de linguagem inovadora, algo que vai ser transformado, algo que vai ser utilizado para criar algo que a literatura brasileira até então não tinha vivido, algo muito diferente daquilo que eles acreditavam que não era a literatura de verdade, perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.